E aí galera, aqui quem fala é o Wanderson Roberto, sou especialista em musculação e na aula de hoje você vai aprender como orientar corretamente o seu aluno no exercício crucifixo reto da musculação. Galera, primeiro de tudo, para você orientar corretamente o seu aluno e não errar mais na execução do exercício crucifixo reto, você precisa saber que o exercício crucifixo reto é um exercício monoarticular. E o que é que esse termo monoarticular quer dizer? Significa que o exercício monoarticular é aquele onde o praticante movimenta apenas uma única articulação, enquanto as demais permanecem estáticas ou estabilizadoras. Sabendo disso, que o exercício crucifixo reto é um exercício monoarticular, você já sabe que seu aluno vai movimentar apenas uma articulação. E qual é a articulação que o seu aluno irá movimentar? A articulação glenohumeral, ou seja, a articulação do ombro. Então, já temos a informação que o seu aluno vai movimentar apenas uma única articulação durante o exercício crucifixo reto, e essa articulação será a articulação do ombro. E qual é o movimento que acontece durante o exercício crucifixo reto com halteres? O movimento que vai acontecer é uma adução horizontal da articulação do ombro, ou seja, esse movimento, um movimento exclusivo na articulação do ombro, adução horizontal. É muito comum os praticantes alterarem a técnica de execução dos movimentos. Você já sabe que o crucifixo reto é um exercício monoarticular, ou seja, apenas uma única articulação irá se movimentar. E você já sabe que essa articulação será a articulação do ombro. Então, se você vê o seu aluno movimentando coluna durante o exercício crucifixo reto, que é muito comum, o aluno movimentar a coluna durante a execução do crucifixo reto, pode acreditar que isso acontece. O aluno mover a articulação do cotovelo, mover o cotovelo durante a execução do crucifixo reto, flexionar demais esse cotovelo, não pode acontecer. O cotovelo permanece na posição anatômica, ou seja, na posição natural. Não pode flexionar esse cotovelo durante a execução do exercício crucifixo reto. A flexão do cotovelo só é permitida no exercício supino reto. No crucifixo, o movimento acontece estritamente na articulação do ombro, na adução horizontal. E qual é o músculo alvo que o crucifixo reto estimula? O músculo que o crucifixo reto estimula é o peitoral maior, ou seja, esse músculo é um músculo responsável pela adução do ombro e vai ser o músculo alvo do exercício crucifixo reto com haltere. E quais são os músculos que auxiliam o músculo peitoral maior? Deltoide anterior. Então, se o seu aluno relatar que sente o deltoide anterior durante a execução do exercício crucifixo reto, você informa que é normal ele sentir esse músculo sendo estimulado, porque o deltoide anterior é um músculo sinergista, ou seja, ele auxilia o peitoral maior nesse movimento de adução horizontal dos ombros. Ou seja, ele é um sinergista importante desse movimento. Outro músculo que auxilia o peitoral maior no movimento de adução horizontal dos ombros é o músculo coracobraquial. É um músculo que está próximo ali do deltoide anterior. Ele é um sinergista discreto. Outro músculo que também o seu aluno vai sentir durante a execução do exercício crucifixo reto é o bíceps cabeça curta. Essa porção mais medial do bíceps, okay? Essa porção mais de dentro do bíceps. Esse músculo também ele realiza
a adução horizontal do ombro. Ele participa desse movimento, ele auxilia. Ele também tem como função fazer esse movimento. Por isso, o seu aluno também vai sentir levemente o bíceps cabeça curta, porque ele é um sinergista discreto da adução horizontal dos ombros. Agora, você vai entender a divisão anatômica do músculo peitoral maior. Esse músculo grande da parte anterior da caixa torácica. O músculo peitoral maior, ele é dividido em 3 porções distintas. E essa porção mais próxima da clavícula é chamado de peitoral clavicular ou peitoral superior. E essa porção próximo aqui do osso externo, essa parte bem do meio do peito, é chamado de peitoral porção external ou peitoral porção média, ok? Essa parte central do músculo peitoral. E essa parte mais inferior do peitoral é chamado de porção abdominal do peitoral ou porção inferior do peitoral. Agora, vamos entender os princípios biomecânicos do exercício crucifixo reto com halteres. Então, cada uma dessas porções, elas contêm fibras, e essas fibras contêm sentidos, ou seja, orientações distintas. E essas fibras, elas são ativadas conforme o tronco, a posição do tronco em relação ao sentido do vetor de força. Ou seja, quando o praticante está deitado no exercício crucifixo reto, a gravidade vai puxar o peso, ou seja, a resistência para baixo, em uma abdução horizontal. E o músculo peitoral, ele vai se contrair de forma concêntrica para realizar essa abdução horizontal. A gravidade puxa a resistência para baixo, alongando o músculo peitoral, e ele faz a sua função, vencendo a gravidade com o movimento de adução horizontal, ok? E esse vetor de força, galera, vai promover a abertura dos braços, tá? Onde o peitoral faz um movimento oposto. O peitoral tem função de fazer a adução do ombro, que é esse movimento de adução horizontal, e quando acontece o movimento oposto, significa que o peitoral está alongando. Ou seja, o peitoral faz adução, quando ele retorna para a posição inicial, ele está alongando, ok? Ação muscular. Vamos entender a ação muscular que acontece durante esse exercício crucifixo reto com halteres. Qual dessas 3 porções vai realizar o movimento do crucifixo reto com halteres? Será que é essa porção clavicular? Será que é a porção external? Ou será que é a porção abdominal? Primeiro, as fibras médias do peitoral, elas vão ser ativadas de forma predominante. Por que que isso acontece? Porque essas fibras estão melhor alinhadas de acordo com o vetor de força. O vetor de força está melhor alinhado com essas fibras, ok? Pode perceber, o vetor de força vai puxar o peso para baixo horizontalmente. E essas fibras médias do peitoral estão melhor alinhadas, em vantagem mecânica em relação às fibras claviculares e às fibras abdominais, que estão em desvantagem mecânica, ou seja, essas fibras externais do peitoral, ou fibras médias, estão melhor alinhadas de acordo com o sentido do vetor da força, portanto, elas estão em vantagem mecânica para realizar esse movimento de adução horizontal no exercício crucifixo reto com halteres. E aí, galera, chegamos ao fim da aula. Espero ter contribuído na evolução profissional de vocês.
Se inscrevam no canal, deixem um like, deixem um comentário, que em breve teremos mais aulas sobre orientação de exercícios da musculação para o seu crescimento profissional. Estamos juntos!